Olá, tudo bom? Oi, tudo bom? E você? Tudo ótimo. Bom, Florian, obrigada por aguardar aí e aceitar conversar com a gente. Estava até falando com o pessoal aqui, tive uns problemas técnicos, Que isso? é, mas Tranquilo. agora o áudio está pegando, tá tudo ok. Então, bom, Florian, para começar, já vou começar com uma pergunta aí, que é entender como é que estão as operações da Loft hoje, né? Quer dizer, o que está funcionando, como é que estão os funcionários de vocês? Está todo mundo de home office? Como é que ficaram as obras? Conta um pouquinho para a gente de como é que está o cenário neste período. Legal. Letícia, obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar com vocês aqui. Eu acho que essa situação foi muito tensa para todo mundo, né? E a primeira coisa que a gente fez quando a crise do corona começou foi mandar todo mundo trabalhar de casa, né? Como empresa de tecnologia, isso acaba sendo um pouco mais fácil. A gente é mais acostumado a fazer isso no dia a dia. Então, nesse momento, está todo mundo trabalhando de home office, exceto aquelas operações que precisam realmente da presença física, né? Então, a gente tem a nossa equipe de reformas, trabalhando na parte de obras, de uma forma reduzida. A capacidade hoje deve estar em uns 20%, todo mundo devidamente protegido e tudo mais, mas realmente é bem reduzido. A gente Uhum. está fazendo também visitas, mas bem menos do que a gente faz tipicamente. Então, isso também tem sido ainda offline. E a assinatura de escritura, né, que é um daqueles processos ainda não 100% digitais, que também são presenciais. A gente está fazendo, inclusive, nas casas dos nossos clientes. Uhum. Você falou sobre essa questão, é isso, né? Para quem não está um pouco familiarizado aí com as operações da Loft, explica um pouco de quantos funcionários vocês têm, e vocês atuam, é isso, né? Na reforma aí de apartamentos. Conta como é que funciona geralmente numa situação normal aí. Legal. A gente nasceu como uma empresa que compra, reforma e vende apartamentos, né, principalmente na cidade de São Paulo, mas a gente tem também operações no Rio de Janeiro e também na cidade do México. Uhum. Então, o nosso modelo básico é quem busca vender um apartamento, a gente dá uma proposta para aquisição desse apartamento à vista. A gente passa esse imóvel por um processo de transformação e aí a gente coloca ele pronto para alguém comprar que quer um imóvel pronto para morar, né? Então, essa é a nossa operação base. A gente tem algumas outras coisas que a gente faz, como produtos financeiros, a gente vende também reformas através de uma empresa que a gente adquiriu, que é a Decorate, mas em termos básicos é isso hoje. Aham. E você falou que é isso, que essas obras continuam em menor proporção aí nesse período, né? É, Exato, Isso o atrasa o Dória, cronograma, imagino. sim, atrasa. O Dória, quando ele anunciou, né, o shutdown, ele explicitamente falou de construção civil não ser afetado por isso, mas a gente tem muitos condomínios com diversos clientes, com diferentes perfis, e alguns condomínios decidem não deixar as obras continuarem, né? A gente está bem preocupado, na verdade, com os nossos parceiros, são mais de 12 mil parceiros que trabalham indiretamente hoje nas obras da Loft, então a gente sempre teve um zelo grande por tentar manter essa operação o mais ativa possível, sem que atrapalhasse a vida deles. Tá certo. E aí, como é que vocês montaram a gestão de crise aí na Loft, né? Você contou, foi todo mundo mandado para casa, os funcionários aí já tinham esse costume de home office, mas como é que foi a operação, assim, quando vocês viram que a crise estava estourando, quer dizer, vou mandar todo mundo para casa, monto um comitê de gestão, como é que eu me comunico com as pessoas nesse período? Como é que foi a organização aí? O que a gente fez, a gente montou imediatamente um comitêzinho de crise. São 5 pessoas, se não me engano. Então, Head de People, Head de Finance, Facilities e alguns outros. E a gente se reuniu 2 vezes por dia, principalmente no começo, para entender sempre a situação e fazer a leitura da situação e depois desdobrar essa informação para todo mundo aí na Loft, né? Uma coisa que a gente fez que eu acho que foi muito legal, a gente desde o começo decidiu publicar o nosso plano de ação, Uhum. primeiramente, e também o nosso documento que a gente atualiza todo dia com a leitura da situação e as medidas que a gente está tomando, a gente publicou isso nas nossas mídias sociais. Então, se você entrar no meu LinkedIn hoje, por exemplo, você vai conseguir ver que a gente publicou isso lá. E aí o que a gente faz até agora é, uma vez por dia a gente se reúne, coleta as informações, passa a visão de mundo para a população interna, né, para os lofters, e também publica isso online para todo mundo poder consultar. Agora, tem um pessoal perguntando, já mandaram uma pergunta aqui falando sobre, e já vou aproveitar para puxar, que é entender como é que ficam os planos de expansão de vocês nesse período, né? A pergunta que surgiu foi essa de
poxa, vocês tinham acabado de chegar no Rio de Janeiro, como isso afeta os planos de expansão que vocês vinham tocando de crescimento no momento, projetando para crescimento aí? Eu acho que o corona ele atrapalha ou embaralha os planos de todas as empresas, né? Então, sejam elas grandes ou pequenas. Então, acho que muitos projetos que são mais de longo prazo acabam sendo pausados ou postergados, né? A forma que eu enxergo é o corona ele faz com que a gente perca um ano, né? Basicamente Hum. produtivo. Então, 2020 já se fala em um ano perdido, de certa forma, né? Acho que esse trimestre vai ser muito duro, o trimestre que vem também. Então, a gente está falando aí de um ano mais difícil. Então, a forma que eu vejo é como se a gente pegasse nosso plano de negócios e empurrasse ele um ano para frente, para retomar as coisas em 2021. A gente decidiu não focar em expansão, o que a gente chama de horizontal, nesse ano, então novas praças não estão contempladas aí por conta do corona, mas a gente vai continuar expandindo verticalmente, né? Então oferecendo novos produtos e novos serviços para os nossos clientes, principalmente serviços e produtos financeiros, que a gente acredita que são completamente é, completamente funcionais, mesmo em época de corona, que você não precisa necessariamente sair de casa. Uhum. Agora, você falou sobre essa questão, um ano perdido, né? Explica um pouquinho de como é que vocês estão projetando, de quando essa crise, das estimativas que vocês fazem, de quando as coisas vão voltar ao normal, qual que é o cenário base que vocês trabalham hoje em dia? Legal você mencionar o cenário base, né? Porque, inclusive, o nosso cenário base está publicado e é muito legal, mas o nosso squad de Data Science, a gente tem um squad chamado Crystal Ball, bola de cristal, que a gente tenta também prever o Uhum. futuro para conseguir guiar as nossas decisões, né? A gente não é cientista, a gente não é nada disso, mas a gente tenta se informar e usar os dados a nosso favor. Então, o que a gente está olhando é para um pico aí para fim de abril, um pico de infecções a nível Brasil. Pode ser que isso seja antes em São Paulo. A gente também vê um comportamento um pouco diferente de outros países, nos números que a gente acompanha aqui, tanto que essa semana é uma semana muito crítica, né? E a gente tem acompanhado a situação nas UTIs e parece que a situação ainda não está tão grave como ela poderia estar, e que isso nos dá ânimo. Mas o nosso cenário base é um isolamento total até o final desse mês, com uma provável lenta retomada em cenário de isolamento vertical a partir do próximo mês. Mas, como eu te falei, é muito cedo, tudo muda muito rápido, né? Um dia a gente está otimista, outro dia a gente está pessimista, então é muito difícil fazer previsões assertivas nesse momento. Por isso que vocês estão constantemente atualizando até os estudos de vocês nesse sentido aí para tentar Sim. fazer essa Você gestão aí. leu eles, Letícia? Você chegou a Sim, consultá-los? sim, Legal, cheguei sim. E bacana. aí eu estava até, Boa. isso, né, vendo que lá fora também, né, a gente tem iniciativas de fundos, de grandes fundos de venture capital, seed, enfim, fazendo um trabalho parecido, né, tentando prever esse movimento lá fora. Mas aqui, assim, eu vi a Loft, eu não vi outras fazendo esse movimento, né? Por que que vocês decidiram fazer? É isso, veio de um cenário que vocês viram lá fora, outras instituições fazendo? Qual que foi o objetivo aí de levantar esses É, estudos? eu acho que a gente tem mais recursos, né, do que muitas empresas por aí. Então, eu acho que a forma que a gente enxerga é se a gente tem o recurso para fazer isso de uma forma estruturada, né, seja análise, seja apresentação, seja estudos de data science, não todo mundo tem um time tão competente como o nosso, por que não divulgar eles com o resto do mercado para todo mundo se beneficiar, né? Eu também tentei assumir um pouco uma frente mais local nessa crise, porque eu estava vendo que o Brasil, num primeiro momento, não estava enxergando a seriedade da situação. E também eu acho que ainda a gente se perde muito no fla-flu, às vezes no fla-flu de ideologia, de política, que quando é uma crise, o que a gente mais precisa é de união e de empatia. Então a gente tenta fazer isso e eu acho que é uma forma de contribuir com todos os empreendedores, com todas as empresas de tecnologia de tecnologia ou não, né, do país, a se prepararem melhor e conseguirem sair dessa crise mais fortes. Tá certo. Agora, puxando para algumas perguntas que já surgiram aqui também, e falando sobre um ponto essencial neste momento, que é caixa, né? Como é que fica a questão de caixa, que é essencial para as empresas sobreviverem aí? Como é que vocês estão abordando esse assunto? Estão cortando custos? Como é que fica o caixa da companhia aí para lidar com essa crise? É, a nossa filosofia tem sido se preparar para o pior, enquanto a gente torce para o melhor.
né? Então, do ponto de vista de caixa, o que que a gente assumiu? A gente assumiu zero receita para os próximos 6 meses. A gente tem um cenário de 3 meses e 6 meses e tem um de 9 meses, né? Mas o cenário base talvez é 3 a 6. E não é zero, zero, mas é bem, bem reduzido, né? Acho que todo mundo que eu conheço tem feito essas modelagens de cenários. E Uhum. a gente está assumindo um corte de custo o mais, vamos dizer assim, proativo, o mais agressivo possível, né? Para conseguir maximizar o caixa. Eu acho que principalmente empresas que investem no futuro, que queimam caixa, nesse momento elas têm que preservar esse capital para conseguir sobreviver. Então, assumir que não vai ter receita e cortar todo o custo possível. Agora, se a situação mudar para o melhor, ótimo, porque é muito fácil você voltar depois para um cenário mais otimista. Mas é difícil você ir para um cenário mais pessimista depois. Sim, é isso, né? Se não preparar o caixa para o pior, ali a hora que o pior vier, se vier, fica complicado, né? Mas o que Correto. que, quando você fala de corte de custos, o que que entra tanto nessa conta, né? O que que uma startup pode cortar de custos neste momento? Envolve pessoas, envolve ferramentas, o que que tanto envolve? A gente tomou uma decisão como empresa. Como empresa, a gente acredita que as nossas pessoas são o bem mais valioso que existe, né? A coisa mais importante que tem na Loft hoje são as nossas pessoas. As empresas são pessoas, né? Então, para nós, não faz sentido começar vamos dizer assim, essa categoria de custos. Na verdade, a gente não vê como custo, a gente vê como investimento. Tanto que a gente publicou hoje uma carta aberta, onde eu me comprometo a não ter demissões por causa do corona, pelo menos até o fim de maio. Mas Uhum. se tudo der certo, no nosso cenário base, a gente não terá demissões em nenhuma circunstância. A gente está vendo muito os nossos outros custos, né? Então, os nossos contratos, os nossos fornecedores. Eu acho que não tem nenhum contrato, nenhum custo que não é negociável nesse momento de corona. Eu acho que é importante a gente manter, obviamente, a ética, a humanidade. Como empresa bem capitalizada, não faz sentido cortar só por cortar, mas eu acho que nesse momento de crise a gente acaba vendo muita coisa supérflua, né, que acaba sendo menos relevante no dia a dia. Então, o que que a gente fez na Loft? A gente criou um canal no Slack. Esse canal chama Cost Efficiency. E todo mundo pode trazer alguma ideia de redução de custo. Então, já teve coisas desde facilities até softwares que não estavam em uso. A gente começou a revirar realmente tudo, todo qualquer gasto. E a gente está compilando ainda os números, mas são números grandes que você consegue economizar numa crise dessa. Então faz muito sentido fazer esse exercício, seja você uma empresa grande, pequena, acho que é super válido você revisar tudo. Uhum. E agora, a compra, falando das operações de vocês, a compra de imóveis cessou? Vocês pararam neste momento por conta dessa Não, situação? Não? não, a gente continua operando, vamos dizer assim, normal. Inclusive, a gente tem muito interesse de pessoas querendo vender o imóvel, porque uma vez que você está em casa e você tem mais tempo para resolver esse tipo de coisa, o interesse, na verdade, não tem caído muito nas duas pontas do funil, o que Aham. complica um pouco a questão da visita, né? Acho que tem bastante desafio agora logístico de receber alguém em casa e tudo mais. Mas a gente tem ferramentas de tecnologia para isso, né? Então hoje você já consegue vender o imóvel para a gente sem sair de casa, nem receber a gente lá. Então são coisas assim que eu acho que na crise começam a se destacar. Mas a gente não tem parado, não. A gente está ativo na medida do possível e, obviamente, devidamente protegido aí também para não ter nenhum risco à saúde de ninguém dentro ou fora da empresa. Tá certo. Pegando outra pergunta já que tem como gancho, você falou que nesse momento as pessoas estão em casa, elas têm mais tempo de procurar e ver aí, pensar na venda de imóveis. Vendo esse setor, e trabalhando no cenário base que vocês estão trabalhando, é isso, né? A pergunta aí do Fábio, de quais são as perspectivas para o mercado imobiliário dentro desse Uhum. ano? Você falou em adiar os planos, enfim, como é que fica a perspectiva para quem está vendendo? Vocês esperam que aumente a oferta aí de imóveis no mercado? Como é que vocês veem esse mercado? Eu acho que tem tanto coisa boa para a gente ficar otimista quanto coisa para a gente ficar receoso, né? Então, do lado otimista, eu acho que o setor residencial vai ser um dos ganhadores dessa crise, porque realmente a gente estando em quarentena, confinados no nosso imóvel, a gente vai pensar muito diferente sobre moradia agora do que a gente pensava antes, né? Aham. Pô,
será que meu imóvel é muito pequeno? Será que ele é muito grande? Seria legal ter um home office. Então, quem sabe eu não vou fazer uma reforma na Decorate, né, que é o nosso braço de reforma como serviço. Então, eu acho que isso realmente vai ser um impulso para o setor. Fora a taxa de juros, né? Caiu de novo a taxa de juros como parte do corona, algo que era absolutamente impensável, e fala-se num próximo corte novamente, né? Isso impulsiona crédito, isso impulsiona várias outras coisas. Eu acredito que na parte mais negativa, eu acho que o desafio é como que a gente vai navegar a questão do desemprego, né? Então isso vai depender muito de quanto tempo vai durar o shutdown, o lockdown, qual que vai ser o impacto no emprego, na renda dos brasileiros. E aí, obviamente, eu acho que o efeito no mercado imobiliário ele é Uhum. muito forte, né? É um mercado muito dependente de renda e de emprego e de saúde financeira. Eu estou muito na linha do que diz o Paulo Guedes, né? Eu acho que o Brasil e todos os setores vão ser avaliados muito em quão rápido eles vão conseguir fazer essa retomada acontecer. Eu estava bem animado com os Uhum. rumos do Brasil para 2020 e eu ainda acredito que o corona vai ser uma forma da gente acelerar as coisas. Eu acho que a gente saindo do shutdown, a gente saindo dessa crise, a gente vai querer retomar rápido o trabalho e eu acho que a gente vai querer tá mais focado em fazer a coisa acontecer do que antes. E eu acho que isso me deixa bem animado e bem entusiasmado, pensando aí no longo prazo, né? Agora, e mesmo com relação a, você falou de adotar essa velocidade aí na retomada, mas e com quem planejava comprar um imóvel, né? Essa ponta não acaba sofrendo mais, demora mais para tomar essa decisão, quem já estava se planejando e tudo mais, não tem um ponto negativo nesse cenário? Acho que sim, né? Assim como as empresas postergam os planos, as pessoas também postergam os planos, né? Então, algo que parecia super urgente agora, talvez é menos urgente no contexto das coisas. Acho que tem uma coisa do setor imobiliário que a gente vê muito, que é o setor imobiliário, ele acompanha os cursos da vida, né? Então é a Hum, vida muitas vezes que determina se como que está a nossa relação com o nosso imóvel, né? Então é casamento, é divórcio, é aumento de família, então filhos, saída de filhos de casa, troca de cidade, novo emprego, então são fatores sempre da vida. E eu acredito que a vida não para, né? Com corona, sem corona, as pessoas estão casando, estão falecendo, estão tendo filhos, às vezes até mais, né? hum. Fala-se nos coronials aí que podem vir a nascer em 9 meses, enfim. Eu acho que são coisas assim que eu acho que o mercado imobiliário ele é muito atrelado aos movimentos de vida e acho que a vida segue. Sim. Agora, como você falou um pouco, eu queria falar um pouco sobre a perspectiva do setor de startups, né? Sim. Vocês acabaram de passar por uma captação grande aí, 175 milhões de dólares, né? No começo do ano, tem um caixa robusto para enfrentar essa situação, mas como é que você vê o cenário das startups do país, né? Assim, como um todo, você acha que a gente vai viver uma quebradeira? Porque startups em si, né, a gente já sabe que tem o período de validação, muitas acabam fechando. Nesse período de crise, você acha que vai ser impulsionado aí o fechamento de startups? Eu acho que a gente vem de uma semana muito difícil, né, para startups. Acho que começou não na sexta-feira passada, na anterior, com uma outra startup, e a semana passada muitas demissões, né? Sim. E hoje eu não vi tanto, mas ontem também teve bastante. É um dos setores mais afetados no curto prazo, porque elas é um setor que queima caixa, né? Como você mesmo falou, numa situação de preservação de caixa, acaba tendo que se tomar algumas decisões muito difíceis. Eu acho que você vai ter os dois tipos. Você vai ter empresas bem capitalizadas que vão conseguir se fortalecer nessa crise, e empresas menos capitalizadas que vão desaparecer realmente. Uhum. Eu acho que minha visão é que para boas empresas com modelos de negócios sólidos e bons times, sempre há alternativas, né? Pode ser que não sejam as melhores, não sejam uma captação nos melhores termos, etc., mas alternativas existem. Eu continuo acreditando que o mundo é um mundo de mais capital do que bons empreendedores, mais capital do que boas oportunidades. Então, acho que vai continuar existindo espaço para se empreender no Brasil, para se fazer empresa de tecnologia no Brasil. Eu só acho que a barra para conseguir um investimento subiu muito.
né? Principalmente no curto prazo. Aham. Subiu por conta da questão dos investidores ficarem mais criteriosos neste momento, por conta do cenário econômico? Acho que nesse momento está todo mundo muito criterioso, né? Inclusive a gente no Canary está tendo bastante cuidado em aonde a gente investe e onde não. Um dos principais problemas que o investidor pode ter é ele colocar numa empresa que venha a falhar muito rapidamente, né? Chama-se de jogar dinheiro bom atrás de dinheiro ruim. Uhum. É uma situação muito difícil para o investidor. Então, nesse momento está todo mundo muito cauteloso, mas acho que também, olhando para frente, o setor de startups estava um pouco aquecido no mundo, mas no Brasil também. E eu acho que todo mundo vai assumir que pode ter um choque grande de um sistema que pode vir a afetar negócios que pareciam sólidos, mas não eram. Então, acho que o critério de avaliação vai subir em geral depois dessa crise do corona. Uhum. Você acha que no geral aí, né? E você falou um pouco da questão das demissões, a gente viu demissões mesmo em startups maiores, no sentido de unicórnios e tudo mais. Como é que você avalia, né? Quer dizer, em um momento que a gente tem uma crise como essa, na sua visão, como alguém que é isso, já teve uma primeira empresa, já está num novo empreendimento, investidor, essas companhias maiores deviam ter um caixa mais preparado. Uma startup, apesar, né, de estar num processo de expansão, ela precisa ter um certo caixa para dar fôlego num momento como esse? Eu acho que até antes do corona, muitas pessoas estavam me perguntando, né, de algumas startups que estavam falhando por aí. Esse ano a gente viu alguns deles antes mesmo do corona, né? Acho que o caso da Yellow e da Green foi Da um dos mais Green. exemplares. O ponto que eu sempre falo é o seguinte: você não vai ter grande sucesso sem você ter grandes falhas, ok? Porque Uhum. acho que para você ter grande sucesso, você tem que correr muito risco, né? E o risco envolve também, algumas vezes, esse risco se materializar e você não ter um case de sucesso. Então, é inconcebível você pensar numa startup de super sucesso, unicórnio, ao mesmo tempo que você não tenha algumas empresas que não vão dar certo. Vale lembrar também que as startups nunca levantam dinheiro para mais de 18 meses. Então, se você fizer a conta, eu acho que a empresa que talvez você esteja se referindo é a Gympass, a captação deles foi há um bom tempo atrás. Então, eles não estão capitalizados com caixa para segurar 5 anos de operação. Ninguém faz isso. É muito raro, né? Então, geralmente se Uhum. capta dinheiro, porque o dinheiro também é caro, né? É uma diluição grande, que é feita para um tempo X, 18, 24 meses. Então, tem esse ponto também. Então, ninguém está capitalizado para 5 anos, ou raramente é o caso, né? Tem algumas startups que sim, mas é muito, muito raro. E o terceiro é que tem setores mais afetados e menos afetados, né? Eu acho que o setor aí hoteleiro, o setor de viagens, de certa forma o setor de academias, vai ser muito, muito afetado por essa crise. E acho que talvez nunca mais venha a ser o mesmo setor depois do corona, né? Eu estou fazendo exercício remoto. Não sei se eu vou para academia de novo no futuro. Vai acabar sendo um exercício mais social do que um exercício necessariamente físico, né? Então, eu acredito que isso tudo tem influência. Então, não dá para dizer que tem uma regra só, mas me parece ser um movimento correto, natural. E vale lembrar também que o número de funcionários desligados é sempre menor do que o número de funcionários que permanecem na companhia. Então, para a Uhum. companhia dar certo, para conseguir salvar a empresa e salvar, acho que uma quantidade muito maior de pessoas, às vezes são necessárias sim fazer algumas decisões difíceis para uma minoria. Então eu enxergo isso, obviamente que não é uma situação bacana, não é agradável, a gente odeia, tanto que na Loft a gente vai evitar, mas é uma situação às vezes necessária, dadas as devidas circunstâncias. Sim, é isso, né? A gente está tentando entender. Você falou do setor de academias, é um setor aí que está sendo muito impactado, setor de serviços. é, que setores você acredita que tem startups neste momento que acabam se beneficiando, né? Tem, por outro lado, algumas que saem mais fortalecidas dessa crise? Tem alguns ganhadores, né? A gente, no começo dessa crise, a gente conversou muito com investidores na China também para entender quem estava, quem estava mais se beneficiando. Então eu vou destacar alguns. Primeiro, games, né? Então a Wildlife com certeza é uma empresa que está numa situação excelente nesse momento de crise, porque
o conteúdo, o consumo de conteúdo aumenta muito, né? Mas eu acho que tudo que é conteúdo, vídeo, tudo que é consumo de conteúdo, ele se beneficia. Ferramentas de colaboração, obviamente, né? Então, Zoom, Asana, e tem algumas empresas brasileiras também que fazem isso, que eu acho que se beneficiam muito desse momento, né? Ajudar empresas a serem mais produtivas, com certeza Uhum. isso vai funcionar. E o terceiro que eu destacaria é entregas, delivery, né? Então a gente tem duas empresas no portfólio da Canary que estão se beneficiando demais. Uma é a Mimic, uma empresa de cloud kitchen, de cozinhas virtuais. Então eles fazem a preparação de comida para aplicativos e trabalham com os aplicativos aí. Acho que nunca teve tanta demanda por esse serviço como agora. E outra Uhum. empresa é a Shopper, né, que faz entrega de supermercados para as pessoas não saírem de casa. E acho que a gente vê a mesma coisa em Rappi, em iFood, etc. Realmente muita demanda para esses serviços. Sim, você falou aí das empresas no portfólio da Canary que têm se beneficiado do cenário, né? Assim, tem registrado aumentos aí. Por outro lado, tem algumas que estão sendo impactadas aí fortemente. De que maneira vocês estão fazendo esse acompanhamento? Como vocês têm sentido a evolução da crise nessas empresas? A gente acompanha muito de perto, né? Então tem dois grupos de risco, né? Um grupo de risco é quem tem pouco caixa, pouco runway, que a gente chama, para aguentar a crise, e empresas cuja operação é diretamente afetada. Então, uma que eu posso destacar, por exemplo, estou destacando mais porque eu acabei de falar com ele, então está fresco na memória, é a Boozer, né? A Boozer é uma empresa Hum. que estava num caminho de crescimento muito, muito grande, mas assim, completamente desligou toda a operação. Eles decidiram simplesmente não operar mais. E foi uma decisão muito acertada, né? Porque eles têm muito caixa, então eles conseguem aguentar um bom tempo, que eles não tinham gasto o dinheiro que eles tinham levantado ainda, e realmente não está tendo demanda por o serviço deles, né? Então acho que são as duas categorias mais afetadas, quem tem pouco caixa e quem tem uma operação que realmente acaba sendo super afetada. E quem tem pouco caixa aí, vocês monitoram e estudam fazer um novo aporte, um novo investimento? Para quem tem uma startup e de repente está pensando em buscar um novo investimento nesse momento porque não tem caixa nenhum, vale a pena? O cenário é tentar empréstimos? Como é que fica a questão do caixa para quem está com pouco nesse momento? É, eu acredito que tem alternativas. Então, primeiro, os fundos ainda estão investindo. Então, o Canary está investindo, outros fundos por aí estão investindo. Acho que subiu a regra, mas não parou. Então, muito importante lembrar disso, tá? Segundo, existem alternativas de crédito. Aí não é crédito assim, BNDES, esse tipo de coisa, que acaba Hum. sendo meio inacessível para startups, mas você falar com venture debt, né, com fundos que investem em dívida. Se vocês olharem no meu LinkedIn o documento que chama Warzoom, que é o nosso documento diário de atualizações, bem lá no comecinho, a gente fez algumas anotações que te recomendava alguns players. Tem a Galápagos, tem mais alguns outros players que oferecem venture debt. Então é uma forma de uma dívida, não é barato, mas acaba sendo uma alternativa nesse momento de crise. Terceiro, eu pensaria em alternativas não tradicionais, né? Então, pode talvez fazer uma rodada de investimento com pessoas da família, Uhum. ou até buscar uma empresa do setor maior que possa vir a se interessar em ou fazer um aporte ou fazer uma aquisição. Acho que isso tudo são saídas para quem é empreendedor de tecnologia nesse momento aí de crise. Mas ao mesmo tempo imagino que tem um conflito ali, ele fica com medo de, poxa, né, essa situação vai passar e aí eu vou ter pegado uma dívida cara ou fiz um processo de M&A que não queria, né, só por, quer dizer, como estruturar, como pesar os prós e os contras nesse momento, né, e se ajustar e decidir, tomar uma decisão como essa de que vai mudar totalmente o rumo da sua startup. Eu acho que a gente tem que, em primeiro lugar, ser muito realista, né? Então, eu sempre falo isso para os empreendedores, e inclusive tive uma conversa com uma empreendedora ontem sobre isso, é entender realmente em que situação você está, quão bom é o seu negócio, quão provável é que você vai conseguir levantar um aporte depois dessa crise, etc, etc. Então, todo esse tipo de coisa é muito importante você ser muito realista nesse tipo de situação. Segundo, é você também tomar as decisões difíceis
sem ficar tendo muito espaço para arrependimento, né? Porque eu acho que quem se arrepende muito das decisões que toma, não vai para frente. Eu acho que a gente, como empreendedor, a gente tem que tomar as decisões difíceis com as alternativas que a gente tem, com as informações que a gente tem. Ah, putz, foi meio caro, não sei o quê. Bom, é a alternativa que tem hoje. Qual é o plano B? O plano B é fechar a companhia? Então escolhe, né? Qual é o seu caminho preferido alternativo? Então acho que é muito importante ser pragmático, realista e não se perder agora em arrependimentos. Acho que é importante, o mais importante que tem é você conseguir criar valor para você, para os seus funcionários, para os seus investidores e não deixar, né, destruição de valor acontecer. Então, por exemplo, o fechamento de uma empresa geralmente é uma destruição de valor muito grande que não vale a pena. Então, eu acho que essas são as duas dicas que eu daria. Legal, aproveitando que você está puxando dicas aí, eu queria entender, até por ser alguém que já tem um cenário aí, já passou por outras crises com outras startups e tudo mais, se tem lições que você aprendeu com essas outras startups que você traz hoje para a Loft e para momentos como esse, né? Erros assim de nunca mais cometer, decisões que tomou lá atrás que não tomaria, ou até mesmo de como apaziguar os ânimos, se controlar neste momento, né? O que que você tem aí? Tem lições de outras crises que você aplica a essa? Olha, assim, Letícia, eu não sou super experiente, então eu acabo mais olhando para empreendedores mais experientes que eu para aprender com eles e Aham. pedindo conselho e tudo mais. Mas acho que o primeiro é assim, é manter a cabeça fria ou manter a sanidade, né? Então tentar realmente manter a sanidade. Então não adianta se perder em grupo de WhatsApp o dia inteiro e tal, porque você vai pirar, né? É muito difícil manter uma cabeça fria nesse tipo de ambiente. Não adianta trabalhar 24 horas por dia, não se cuidar, não dormir, não socializar, se relacionar. Então são coisas muito importantes que têm que ser enfatizadas nesse momento. Segundo, é entender que toda crise é passageira. Ela vai passar. Ninguém sabe quanto tempo ela vai durar. Infelizmente, adoraria saber. Se eu soubesse, eu agiria de acordo, mas é quase impossível você conseguir saber nesse momento quanto vai durar. Mas que ela vai passar é quase que uma garantia. Porque se ela Uhum. não passar, não importa, porque todos nós não estaremos mais aqui. Então, por que se preocupar com isso, né? Então, Sim. essa questão da efemeridade que vai ser passageira é muito importante. E por fim, eu acho que é muito importante também entender que há muitas oportunidades nas crises. Então, eu pessoalmente tenho olhado para algumas, seja pela Loft ou seja pessoalmente, mas também eu vejo muitas oportunidades para a gente como país, para a gente como economia, principalmente no quesito da digitalização da economia. Então, inclusive está no meu LinkedIn também uma apresentação que a gente fez para toda a Loft sobre o caso base. A gente usou o exemplo do apagão de 2001. Eu não sei se você lembra dessa situação do apagão de 2001, mas foi uma Sim. situação muito difícil. Racionamento de energia, negócios quebraram, aeroportos fechados, não tinha transporte público, caos, crise, etc. Né? A Veja, a capa da Veja, era tudo bem complicado. E o que que aconteceu nessa crise? Quem que foi o grande ganhador dessa crise? A gente migrou de lâmpadas incandescentes para lâmpadas fluorescentes. Mais caras, mas muito mais eficientes. Então hoje nem se fala mais em lâmpada incandescente, né? Então a tecnologia ganhou como parte dessa crise. E eu Aham. vejo exatamente a mesma coisa acontecendo nessa crise agora, através da digitalização da economia, a digitalização dos processos, não só imobiliários, mas todos os processos econômicos aqui do país. E você tem um setor que você acredita que é o mais, é isso, que vai sofrer mais fortemente essa digitalização? Por exemplo, e-commerce, que a gente até já tratou em outra live aqui hoje mais cedo, ou é o setor imobiliário? Quais são os setores chaves aí neste momento? Acho que o que mais vai ser afetado, assim, de curto prazo, é o setor público, porque a máquina pública ela tem que continuar operando, né? Com corona, Uhum. sem corona, então acho que vai destacar realmente a necessidade da digitalização. Tem uma pessoa na Loft, que é o Bruno Raposo, que deu o exemplo do poupa-tempo, né? Eu acho que realmente no saindo da crise, tudo vai virar meio que poupa-tempo, né? Porque a gente vai pensar mais sobre tempo e produtividade e digitalização. Então, o setor público, acho que é um deles. O setor bancário, né? Acho que principalmente hoje com as fintechs que a gente tem,
Eu, Uhum. pessoalmente, não preciso ir ao banco, né? Mas, às vezes, tem aquela uma coisinha que você tem que ir lá falar com o gerente, não sei o quê, que eu acho que claramente tem que ser automatizado, né? E aí você pode fazer isso em toda e qualquer operação. Putz, eu quero cancelar um pedido, eu quero cancelar uma passagem aérea. Não dá, porque não tem o botão, porque não sei o quê, porque isso, que aquilo. Eu acredito que tudo isso vai ser digitalizado. E você falou que você está olhando novas oportunidades, seja para Loft ou para parte pessoal. Pessoal que você fala é pensando em novas startups aí. O que você está Não, olhando não, nesse não. cenário como um todo? Mais oportunidade de investimento, né? Então, estou falando mais de bolsa, esse tipo de coisa. Legal, de Eu, ativos aí do mercado mesmo. exato, eu acho que teve uma correção de preços muito grande, né? E sempre quando você tem uma crise dessas proporções, acaba se mostrando também algumas oportunidades, né? Então, a gente, mantendo a cabeça fria, a gente consegue explorar algumas delas. Sim. Agora, falando em cabeça fria aqui, até puxando uma pergunta que surgiu nos comentários, que é entendendo se estão pensando em próximos passos neste momento, né? Quer dizer, se dá para pensar em um momento pós-quarentena, em quais serão os próximos passos da Loft, em como é que fica aí as operações e os planos. Legal. A gente vai aproveitar muito esse momento agora para fazer o que a gente chama de arrumar a casa, né? Arrumar os processos, arrumar os produtos, e fazer um pouco do que eu estou chamando de digitalização aí da economia. Então, como é que a gente consegue deixar cada passo, cada etapa do processo, cada ponta da companhia ainda mais automatizados, ainda mais fáceis, né? Então, isso é bem legal. A gente deve lançar algumas novidades aí também nas próximas semanas. Acho que não tem nada ainda para divulgar ainda, mas eu vou Hum. dizer que tem coisa legal que está rolando lá para gente comunicar em breve, porque realmente essas crises trazem oportunidades com ela, né? Então acho que isso que a gente está avaliando nesse momento. Mas eu vou confessar, Ana, que a gente está muito, muito focado em agora, né? Então em garantir que está todo mundo bem, que todos os nossos funcionários estão ok, que a gente entende a situação, que a gente se planeja de acordo, que a gente contém os custos. Eu não sei quanto a você, mas eu pessoalmente ainda não consigo pensar tanto no dia de amanhã. Estou bem focado no dia de hoje. Em resolver, por hoje já basta, né? Já tem problemas suficientes também para a gente tratar e tentar entender. Sim, É, puxando ainda sobre setores, né? Veio uma pergunta aqui sobre como fica o setor de segurança de dados, por exemplo. É um que você vê possibilidade de novas startups surgindo? Como é que você avalia, sendo que nesse momento a gente está bastante preocupado com isso, né? sim. Eu acho que, né, o próprio Zoom sofreu muito essa última semana, porque saíram alguns relatórios que a aplicação não era suficientemente segura, né? Então, eu acho que está muito claro que você não ter tecnologia e segurança de dados pode afetar o valor de uma companhia, né? Isso Uhum. já ficou claro muitas vezes. Eu acho que tradicionalmente no Brasil não se investiu muito nisso, né? Sim, no setor bancário, porque eu acho que o setor de fraudes aqui é um dos mais complicados, né, a nível mundial, mas segurança de dados especificamente não é algo que foi super observado. Você também tem a Lei Geral de Proteção aos Dados, né, que teoricamente entrava em vigor esse ano, se não me engano foi postergada, mas que cada vez mais enfatiza a necessidade de fazer isso. Então acho que é um setor muito, muito interessante, né? Esse setor de security, cybersecurity, acho que é um setor que vale perseguir. Que vale aí, né? Tá certo. Bom, Florinha, a gente está chegando quase ao fim aqui da nossa conversa. Eu só queria dar um recado rápido para o pessoal que está nos acompanhando até aqui. Essa live ela faz parte de um projeto aqui do Infomoney e do podcast do Zero ao Topo, que é do Infomoney, que eu apresento, que conta a história de grandes empreendedores e empresários. Você que ainda não conhece, pode procurar nas principais plataformas de áudio do país, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Só procurar do Zero ao Topo. Tem a história de vários empreendedores que começaram aí do zero as suas carreiras, as suas startups, as suas empresas. Contam toda a história. O Florian gravou com a gente semana passada. Em breve tem a história completa aí dele, da trajetória profissional até chegar nos dias de hoje na Loft. Então, em breve a gente vai disponibilizar para vocês. E tem o Instagram aqui também do podcast, é @do zero ao topo _oficial.
Florian, para continuar o papo, eu só queria entender, a gente falou um pouco sobre a mudança no perfil de investidores do Brasil, aí investidores de startups e tudo mais. Você acredita Uhum. que os empreendedores também vão mudar um pouco da sua visão aí sobre as startups? Quer dizer, se eles tendem a ficar mais cautelosos com relação à caixa, se isso é uma coisa que precisa mudar no Brasil, ou não, como é que você avalia a questão dos empreendedores brasileiros? Legal. Olha, eu acho que, no geral, o empreendedor brasileiro, ele é tão cauteloso já, que eu realmente espero que ele não fique mais cauteloso ainda. Eu acho que, historicamente, a gente tem pouca propensão ao risco quando se fala de empreendedorismo, muito por questões passadas, né? Questões históricas. Inclusive, o fundador da Boozer, o Pato, ele fala um negócio muito engraçado, que o Canary, que é o fundo que eu sou sócio, é o único fundo de seed no mundo que tem mais exit, mais saída, do que write-off, do que empresas que faliram. E aí realmente é verdade. E a gente se pergunta se é porque a gente toma pouco risco, apostando nas empresas, ou se é porque os empreendedores são muito conservadores. E eu acredito que realmente o empreendedor brasileiro, na média, ele é um pouco conservador, ele é muito resiliente, né? Então, a perseverança e a busca por fazer o negócio acontecer é muito, muito grande. Então, eu realmente espero que a gente não tenha mais cautela ainda, porque para a gente ter grande sucesso, a gente tem que ter grandes falhas. Isso que as pessoas não podem esquecer. É obviamente que ninguém quer falhar, mas falhar faz parte do jogo, assim como dar certo faz parte do jogo. Então, é só a gente conseguir navegar bem entre os dois mundos que isso vai ser muito positivo. Tá certo? E que quem porventura aí vier a quebrar nesse momento, para não desanimar, isso, ter resiliência nesse momento aí. É, Aprender se, com o- os erros. se o negócio for bom, tenha resiliência e continue. Se o seu negócio for ruim, fecha o negócio, começa de novo. Não tem nenhum problema. Você vai conseguir investimento de novo. Se você fizer tudo bonitinho, correto, seguindo, alinhando com seus investidores, isso, etc. Mas nós totalmente apoiaríamos uma empresa fechar e recomeçar. Não tem problema com o histórico de ser um empreendedor aí que já quebrou outra vez, que já fechou uma startup e está recomeçando. Isso vocês não têm problema na Canary. Nenhum problema. Eu acho que a menor parte dos empreendedores dá certo na primeira. Assim, eu conheço poucos. E a gente gosta muito de investir no empreendedor que está fazendo um negócio pela segunda, pela terceira, pela quarta vez. Vou trazer de novo o exemplo do Pato da Boozer, se me desculpe, mas ele tinha empreendido acho que duas vezes e falido. Ele tinha uma empresa de bichos de pelúcia, um outro negócio de estacionamento. E hoje eu diria que ele é um empreendedor de bastante sucesso, muito porque ele aprendeu com essas falhas, né? Então as falhas valem mais do que os sucessos, às vezes. Uhum. É que ajudam a construir aí mesmo, né? O Sim, empreendedor, é a ganhar moldar skill. ele. Ganhar skill e ganhar casca grossa. Porque nesse momento, por exemplo, de crise, você precisa de casca grossa. Então, se você não tem ela, fica muito difícil você conseguir sobreviver. Sim, é a hora aí de ser forjado, né? Sim, Bom, Florian, muito obrigada pela sua participação aí. Eu sei que vocês estão cheios de projetos também. Tem um projeto de doação de máscaras que vocês comandaram aí nesse sim, cenário, né? Se quiser se despedir falando um pouco sobre isso, explicando, não sei se ainda está aberta a doação, como é que está funcionando? tá sim. Obrigado por abrir esse espaço, Letícia, mas a gente lançou a campanha Tech for Good, que eu e o Vitor Lazarte da Wildlife ancoramos. A gente conseguiu arrecadar 1,5 milhão de máscaras, a um custo de R$ 2 cada uma para o Hospital das Clínicas. Não sei se todo mundo sabe, mas no mundo afora o que mais está faltando nos hospitais, principalmente públicos, são equipamentos de proteção. As equipes médicas, que são os grandes heróis, eu acho que dessa crise, arriscando a vida deles todos os dias para que a gente esteja bem. E a gente lançou uma campanha de crowdfunding na plataforma do Hospital das Clínicas, que chama Viral Cure. E se você buscar online Tech for Good, você vai achar. Quem quiser colaborar com o menor valor que seja, é super bem-vindo, porque a gente realmente quer fazer um impacto muito grande aí e tentar ajudar esses profissionais nesse momento delicado. Sim, então, os profissionais que estão na linha de frente aí, né? Correndo todos Sim, esses riscos para tentar salvar vidas. sim. Florian,
Obrigada novamente pela sua participação. Fica o recado para quem puder ajudar. Como eu falei aqui, esse projeto faz parte do podcast do Zero ao Topo. Curtam a página @do Zero ao Topo _oficial para ficar por dentro das próximas lives. Amanhã tem 2 para falar sobre o setor de shopping centers e a gente vai falar sobre uma franquia também de açaí chamada Oakberry, que estava cheia de planos internacionais. A gente vai conversar com o fundador para entender como é que ficou, né, nesse momento de crise, como é que ficaram esses planos internacionais. Florian, obrigada pela sua participação. Saúde aí para você e para toda a equipe da Loft. Para você também, Letícia. Obrigado mais uma vez. Boa semana para vocês. Obrigada, boa semana. Tchau, tchau, Tchau. pessoal. Até a próxima.